Show de bola! Que alegria imensa estar aqui com você em mais uma edição da nossa correção do dia. E hoje nós vamos focar, né, na banca aí, que vai trazer a segunda edição do CNU, para você que fez o concurso aí também da PM Tocantins, você que está fazendo concursos da banca FGV, né? Como você sabe, eu estou aqui na casa da minha sogra, inclusive hoje é aniversário dela, né? Motivo pelo qual a gente está aqui de férias. Parabéns para minha sogra. Então você que vai fazer o concurso da banca FGV, já estamos com os simulados lá no nosso grupo, tá? Do Telegram. Se você quer participar gratuitamente dessas correções do dia, só você entrar aqui, ó, Método 3Ps, entra lá e abrir um grupo específico para o CNU 2025. Nós sabemos, né, que a prova será no dia 7/12 de 2025, 2 meses depois, né, só para quem passar para a prova objetiva. Eu vou gravar um vídeo falando, né, do estilo da FGV, o estilo da CES Gran Rio, que foi um fracasso, né, total, principalmente na fase de quem precisava recorrer, né, de quem precisava do detalhamento. Foi uma briga jurídica forte, eu participei, né, porque a banca não respeitou o direito, a ampla defesa, nem sequer respondeu os recursos, enfim. Foi uma briga feia. Mas felizmente, né, nesse aspecto, quem ganhou, sei, né? Coloca aqui embaixo se você gostou ou não da mudança da banca, porque tem gente que gosta das provas objetivas da CES Gran Rio, e tem gente que gosta das provas objetivas da FGV. Minha esposa mesmo odiou ser a FGV, porque o português FGV vem pesado. Aí eu falei para ela o básico, né? Estuda, não é verdade? Você, né, não é a banca que define o seu resultado, é o seu estudo que define o seu resultado, né? Cada banca tem seu estilo. Para mim, por exemplo, pessoalmente falando, né, a FGV me dá mais segurança, tanto com relação à correção, né, que você vai ver comigo como que funciona, como na fase de recurso, né, porque a gente ganha muito recurso na FGV. Mas é porque a gente tem uma previsibilidade, pelo menos existe uma resposta, né? Você trabalha e tem o retorno daquilo que você fez, seja aumentando a nota da pessoa, aumentando a classificação, seja a banca dizendo por que indeferiu, como você vai ver aqui, ó, eu trago para você. Então eu vou gravar esse vídeo, já deixei ele aqui montadinho para eu gravar esse vídeo aqui para você, tá? Falando aí sobre a comparação do critério anterior que foi utilizado tanto nos blocos 1 a 7, como no bloco 8, que é o que a gente vai trabalhar aqui, né? Avaliação da redação. Lá na CES Gran Rio, a gente tinha 5 critérios: adequação ao tema, adequação do tipo, emprego, capacidade de selecionar e pleno domínio. Caindo para nós aqui na FGV, nós vamos ter outros critérios, mas você vai observar que na FGV também muda não só os critérios, mas também muda a estrutura do tema. Então nós temos abordagem, parte 1 e parte 2, né? Estrutura global do texto. Então, ó, estrutura global do texto. Eu estou vendo, quando eu falo estrutura global do texto, eu estou olhando a redação da Marta, grande querida Marta, primeira a enviar, primeira a ter, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. A estrutura global do texto, que é o primeiro quesito de avaliação, que subdivide em 2, da Marta, está adequado? Essa é a primeira pergunta. Aí como que eu vou verificar isso? Abordagem do tema, progressão textual, beleza? Isso daí corresponde, obviamente, né, à nota total. Depois disso, eu venho com a segunda parte, que é a correção gramatical. Na correção gramatical, eu vou trabalhar a seleção vocabular e eu vou trabalhar a norma culta, que corresponde à segunda parte da nota, né? Que é, no caso aqui, eu peguei o exemplo 12 pontos. Na seleção vocabular, eu tenho um desconto de 0,4 por cada inadequação. E na norma culta eu tenho um desconto de 0,8. Lembrando para você que a banca não diz aonde foi os erros. São diferentes lá do Sebrasp, né? E muito diferente da CES Gran Rio, que não diz nada. O Sebrasp pelo menos fala, ó, tem um erro na linha 18, tem um erro na linha 20, tem um erro de ainda diz o tipo. Aí você, obviamente, vai lá e pelo manual do Sebrasp, pelo manual, vai falar, ó, esse erro aqui é de tal coisa. A FGV não, ela não diz, ela desconta
sei lá, descontou 0,8, significa que ela descontou dois erros. Mas ela não vai dizer nem que linha foi, nem onde foi. Gente, eu vou saber disso? Vai. Lá na frente, ó, lá na frente, a banca conta para você. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. O recurso aqui, ó. Aqui a banca vai dizer para você, ó, bem aqui, tá vendo, ó? Tá, vou te dar esse exemplo aqui, ó. Então, nesse recurso aqui, né, a gente entra com recurso, tal, bonitinho. Aí a banca vai e conta para você onde que está o erro, tá? Então, só trazer esse exemplo aqui, ó. Então, tá aqui o exemplo. Esse aqui é o que a gente vai trabalhar, mas a título de ilustração tá aí a banca dizendo onde que foi o erro de correção gramatical. Ó, foi na linha 3, foi na linha 8. Mas isso só depois do recurso. Antes do recurso, você não recebe esse feedback, beleza? Gente, você ganha recurso de norma culta? Sim, ganhamos, tá? Fica tranquilo que a gente ganha. Mas vamos deixar cada problema para o seu caso. E norma culta é uma coisa totalmente diferente na FGV, tá? Então vamos lá. Então, pegando aí a redação da Marta, o que a gente vai fazer? Pegando a redação da Marta. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, a redação dessa semana. Então, se você não fez, entra lá no nosso canal e faça, tá? Lembrando para você que eu tô aqui na casa da minha sogra, então desconsidera aí todo o barulho, esse barulho de fundo, né? Tem um vizinho aqui, tem um cachorro, tem um negócio aqui passando. Eu tô no meu estúdio, né? Que é um pouco o que o ambiente é controlado. De repente aparece a mulher aqui, aparece a cachorra latindo ali, tem um negócio ali e tal. Então, mas o que importa é o conteúdo. Então, nesse final de semana, 15/6, tá? Foi a prova para o PM Tocantins. Então, o tema tá aí. O tema do PM Tocantins, coloquei lá no grupo para você dar uma olhadinha, né? Só faltava circulando aí nas redes sociais, nos grupos. Aí eu coloquei aí para você dar uma olhadinha. E essa semana é o tema, né? É o tema do MP Rio de Janeiro, tá? Analista, que trabalhou o tema como equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão. Então, primeiro, gente, que tipo de tema é esse? É um tema sem aspecto, uma forma de questionamento. Então, a banca faz uma pergunta muito comum, tá? Ontem eu fiz uma planilha com os 25 temas de 2024/25. Em 2025, nós tivemos aí, sem o tema do Goiás, né? Sem o tema de Tocantins, perdão, nós estávamos com 8 temas de 2025 e o restante de 2026. Tentei fazer uma classificação utilizando a nomenclatura do Sebrasp. Por que eu falo que eu tentei? Né? Porque você sabe que é muito difícil fazer uma classificação do Sebrasp. Então, mesmo utilizando, né, as ferramentas que nós temos hoje aí, tentei fazer essa classificação aí para poder falar, pô, o que mais que a banca cobra, né? Aí, obviamente, se você for comparar a FGV com a FCC, a FCC tem uma estrutura mais filosófica nos seus temas. O que quer dizer isso? Então, vamos olhar aqui o que quer dizer isso. Isso quer dizer o seguinte, ó. Nesse tema aqui que a gente vai trabalhando essa semana, o primeiro traz um malefício. Então, o primeiro texto motivador trouxe um malefício. Observa que esse tema aqui, malefício, ele é diferente do tema que foi, da estrutura temática que foi cobrada, tá? No MP Tocantins. Então, ó, MP Tocantins, olha lá o texto motivador. Foi só uma, ó. A automedicação continua a ser um problema entre nós. Depois já vem um comando. O que fazer para convencer a população de que a automedicação é um perigo? Ó, já chegou o vizinho aí, tá vendo? Ó, chegou um vizinho aqui, chamando aqui. Só um minutinho, tá? Só chamar aqui. Dona Tereza! Chegou a vizinha aqui. Já vai! Pode entrar, fica à vontade. Tá não, seja bem-vinda. Gente, aqui é ao vivo, ó. Chegando aqui ao vivo na casa da minha... Vou até te mostrar aí, ó. Olha lá, ó. Chegando ao vivo na casa da minha sogra. Tudo bom, dona Ruth? Sim, aqui é assim. Aqui tudo funciona ao vivo ao mesmo tempo agora. Não adianta nem ficar com raiva. Já tomei o meu Rivotril, porque, né? É a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, então tive que tomar meu Rivotrilzinho aqui. Gente, tá nervoso? Vai meditar ou toma Rivotril. Que nem pra meditar dá. Então vamos lá. Foda. Meu irmão. Entendeu? E olha que ainda eu tô com outra viagem marcada para agosto. Eu tô para mandar a mulher viajar e ossos do casamento, né? Mas vamos lá, vamos nessa, né?
Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente faz o que é possível. Então vamos lá. Então, temas. Então, primeira coisa, você percebeu o quê? Já perdi o raciocínio, né? Você percebeu o quê? Que na estrutura da proposta temática mudou. A primeira coisa que você tem que colocar, beleza? Então põe aqui nos comentários, a estrutura da proposta temática mudou. Lá, para você entender o que a banca queria, e nesse final de semana, você tinha só um textinho motivadorzinho. Nesse aqui, para analista, né, que você já tem 3 textos motivadores. Então tá aí, ó, 3 textos motivadores. O primeiro traz um malefício da solidão. O segundo traz o conceito, né, ali trabalhando ali uma fonte, aspas, científica, né, não posso afirmar que é uma fonte científica, porque traz do site Forbes, né, e o segundo traz o benefício. Então, Quinte, da onde que a banca tirou o malefício da solidão? Do primeiro texto, tá aqui, ó. Solidão passou a ser inúmeros transformações. Atualmente, solidão pode se descrever como uma experiência física e mental que pode trazer no meio da multidão pode viver sozinho e não se sentir solitário. Aqui que é o chamamos senso comum. Quem está defendendo ela é essa autora aqui, professora desse colégio aí. E aqui, ó, probabilidade de demência. Então aqui eu tenho um conceito mais malefícios. Beleza? Do quê? Da solidão. E o texto motivador 3 da banca FGV, ela trouxe o quê? Ela trouxe os benefícios. Por exemplo, fazer as coisas sozinho permite que você possa aproveitar aquilo quando quiser, lhe traz sensação de liberdade, refletir sobre a própria experiência. Estudos recentes mostram que a solidão pode trazer benefícios, melhorar a concentração, melhorar a positividade. Isso aqui eu mesmo posso falar para você, ó, de coração aberto, viu? Por quê? Porque eu morei 10 anos sozinho e só eu sei como sozinho eu era muito mais produtivo, sozinho eu era muito mais concentrado, né? Então, e tu sofria de solidão, Quinte? Eu nunca sofri de solidão, casei porque quis. Entendeu? Então, é isso aí. O que priorizar os seus interesses, né? Então, beleza, vamos lá. Então, tá aqui os benefícios de você ficar sozinho. Beleza? Então, quais são os benefícios que a FGV trouxe? Aí ela vai e te dá uma pergunta, porque esse é o estilo da FCC. Não trazer aspectos, tá? Temas têm aspectos, mas te traz um questionamento. E aí você tem que, ora, recorrer a fontes. Então, só esperar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Ora, recorrer a fontes. Ora, recorrer ao próprio texto motivador. Beleza? Então, você tem que estar aí nessa dicotomia, tá? Então, vamos lá. Com base nos textos apresentados no seu próprio conhecimento de mundo, né? Escreva um texto dissertativo argumentativo. Opa! Dissertativo argumentativo. O que significa isso? Significa que eu espero de quem? Que eu espero da Marta a tese. Então já vamos lá direto. Quinte, eu não me lembro do que é tese. Volta nos vídeos anteriores lá que eu falo sobre isso. Para equilibrar os benefícios, então qual era a pergunta? Como equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão? Então como, meu amigo? Como? Então é como fazer isso. Então, primeiro, qual que é o pressuposto? O pressuposto é benefício e solidão. Os benefícios e os malefícios podem, é possível dar para quê? Para equilibrar. Então esse é o pressuposto. Então essa é o quê? É a linha argumentativa que a banca quer que você siga. Por quê? Pô, como equilibrar? Ou seja, dá para equilibrar. Beleza? Então já por aí. Para equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão é necessário. Aí vem o quê? Os argumentos para fazer isso. Então, a tese já está o quê, Marta? Pressuposto. Então, no texto que você vai mandar para mim essa semana lá, tá valendo, tá? No nosso grupo do Telegram, você vai participar e vai enviar, independente seja CNU, qual concurso que você vai fazer, mas será FGV, você vai mandar para mim já com a tese que a banca quer que você defenda. Então, esse é o primeiro nuance, tá? Para equilibrar os benefícios e os malefícios, agora vem a parte, ó. É necessário perceber se ela quem? Os benefícios é positivo, os malefícios é negativo. Então, ela solidão, mas equilibrar é o equilíbrio. Então, para equilibrar ela quem? A solidão. Então, vamos melhorar o referente. Então, vamos lá. É uma escolha do indivíduo. Percebe-se
é necessário perceber se ela é uma escolha do indivíduo ou se ela é uma consequência de algum comportamento. Então, para equilibrar, segundo a autora do texto, eu tenho que perceber se é um benefício, se é uma escolha individual ou se é um comportamento. Agora, presta bem atenção que quando eu estou diante de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, em que a pergunta é como fazer alguma coisa, eu já falei que eu tenho um pressuposto. Se é como fazer alguma coisa é porque dá para fazer. Perfeito? E ela colocou aqui o quê? Ela colocou aqui uma condicional. Então é necessário perceber se é uma escolha, então para equilibrar o benefício e o benefício diante de uma escolha, ou se foi o quê? Ou se foi um comportamento. Mas um comportamento de quem? Do indivíduo ou um comportamento da pessoa? Quinte, por que você está sendo chato nesse aspecto? Porque o primeiro critério de correção é a abordagem ao tema. Então, o primeiro critério de correção da banca é o quê? É a abordagem ao tema proposto. E nessa abordagem ao tema proposto, o que a banca considera? A banca considera a capacidade do candidato selecionar argumentos, no caso aqui, como 1, como 2, como 3, convenientes ou aspectos mais importantes dentro do quê? Dentro do perfil esperado. E aí, aqui eu vou tirar a parte de progressão que a gente não vai trabalhar. E aí, em uma resposta ao recurso, a banca, né? Ou seja, fizemos um recurso para defender que o candidato mereceria uma nota maior nesse critério. Por quê? Porque não existe padrão de resposta. Então, não espera da FGV uma resposta modelo, uma resposta que você possa se direcionar em temas de atualidades, em provas / redação. Apesar do candidato abordar o tema ao longo do texto, Quinte, eu tenho que abordar o tema onde? Ao longo do texto. Então, ao longo do texto, eu tenho que estar abordando, então anota aí, dicas chaves para abordagem do tema. Ao longo do texto, abordar o tema. Então, 2, carece de mais argumentos para defender a tese. Espera aí. Então, eu tenho que defender a tese ao longo do texto. Então, 3, o texto apresenta estrutura frágil. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de quê? Eu estou falando de introdução, desenvolvimento e conclusão, com argumentos previsíveis. Meu Deus do céu. Estrutura frágil, estrutura frágil. 4, argumentos previsíveis. Gente, como que eu sei que o meu argumento é previsível? Geralmente, para você saber se os seus argumentos estão previsíveis, basta você ficar na primeira ideia que vem na sua cabeça. A primeira ideia que vem na sua cabeça é chamada de senso comum para Bourdieu. Segundo Bourdieu, o pensamento espontâneo, que ele chama de burrice, o pensamento espontâneo, né? Não, isso daí é uma pessoa de pensamento espontâneo. Significa o quê? Que aquilo que vem na cabeça dele é o que ele considera comum. Mas repetitivos e pouco consistente. Então você tem que entender o que é argumentos previsíveis, repetitivos e pouco convincente. Isso é uma característica. Consistente, né? Consistentes. O que compromete o quê? A 5, progressão temática. Meu amigo. Mas, Quinte, o próximo critério não é progressão. O próximo critério não é progressão textual? Pois é, progressão. Vou te mostrar aqui. O próximo critério é. Vou voltar aqui. Progressão. Olha lá, o próximo critério é progressão textual. Só que a gente está falando de progressão temática. Como que o tema se desenvolve? Então vamos lá nela lá para você perceber. E ela quem? A escolha. Então, de novo, olha só o vício dela aqui, ó. Se ela quem? A escolha, a consequência. Então aqui eu já tenho um erro de vocabulário, seleção vocabular. Então, já anota aí, ela perdeu 0,4, menos 0,4. Por quê? Porque ela está usando uma estrutura, né, que é ambígua. Então, ela está tendo um problema de seleção vocabular. Se ela é uma escolha, ela de novo, tá vendo a repetição? É positiva e pode proporcionar
e pode proporcionar o autoconhecimento e a criatividade. Se é consequência de atos de certos comportamentos, ela, de novo, ó, o vício, tá vendo? O vício é negativo e pode estar associado a tristeza, isolamento social e a transtornos emocionais. Assim, nos deparamos com este grande dilema de como encontrar um ponto de equilíbrio entre benefícios e os benefícios da solidão. Então percebe que essa introdução dela está totalmente, exagerei, mas a introdução dela não é uma introdução que apresenta o quê? A estrutura do texto dissertativo. Por quê? Porque dentro da própria introdução ela já está argumentando. Mas não é isso que eu espero de você. O que eu espero de você, Marta, numa introdução? Numa introdução, Marta, a introdução não pode trazer argumentação. O que eu tenho que trazer na introdução, Marta? A introdução traz. Então, a introdução é igual ao quê? É igual a contextualização / problematização e tese. É isso. Aí vai ter alguns professores de cursinho que vai colocar aqui argumento 1 mais argumento 2. Só que aí o seu texto vai ficar prolixo, beleza? Não estou falando que está errado, tá? Aqui, ó, eu vou até colocar um de vermelho e em traço. Por quê? Porque eu não estou falando que está errado, eu estou falando que vai ser prolixo. Mas o que eu espero de você não é que você apresente da linha 3 até a linha número 8, isso, da 3 a 8, eu não espero que você explique, argumente o quê? A tese. Não, um problema. Então comece seu texto com um problema. Qual que é o problema? O problema é que hoje em dia, a palavra solidão, a solidão, ela tanto pode ser vista pelo lado dos seus benefícios, como ela pode ser vista pelo lado dos malefícios. Muitas pessoas compreendem a solidão como algo negativo, algo destrutivo. Estudos comprovam isso. Mas, por outro lado, também existem benefícios. E estudos comprovam os benefícios da solidão. Portanto, mediante isso, nós precisamos o quê? Encontrar um meio termo. Porque a solidão em si, ela não é ruim. Entendeu? Opa, viu como mudou a introdução? Percebeu que essa minha introdução ela tem um contexto, ela tem um problema? E ela e a tese dela terminou onde? Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Tudo bem que aqui eu estou usando não estou sendo culto ao falar. Mas é isso que eu quero mostrar para você. Então, Marta, o que eu espero de você na sua introdução é que você não me apresente por que é as consequências. Primeiro que não é consequência, Marta, é malefícios. Segundo, os malefícios da solidão. E outra, a sua tese é como equilibrar. Então, para equilibrar, aí você fala, é necessário perceber se é uma escolha. Tá. Mas aí você está confundindo causa com consequência. Então, presta atenção. Como equilibrar os benefícios? Então, na introdução, traz 4 benefícios, 3 benefícios, 2 benefícios. Traz os malefícios. Por quê? Porque o parágrafo 2 e o parágrafo 3 e o parágrafo 4 irão trabalhar como equilibrar. Como equilibrar benefícios e malefícios? É isso que você tem que raciocinar. Então, já respondendo a pergunta da Marta, a Marta colocou aqui para mim um questionamento. Ela colocou assim, ó. Ela perguntou assim, seguinte, muito difícil ter ideias para escrever e desenvolver. Sinto que eu sou pobre de conteúdo. Minha filha, você estuda para concurso. A única coisa que você não é pobre é de conteúdo. Porque você estuda para concurso. Como é que alguém que estuda para concurso é pobre de conteúdo? Pô, não tem como. Pobre de conteúdo é quem não estuda para concurso. Por quê? Porque não está vendo nada. Não está vendo nada de constitucional, não está vendo nada de administrativo, não está vendo nada de penal, não está vendo nada de nada. Não está lendo, não está estudando, não está fazendo português, não está fazendo nada da vida, está vivendo uma vida medíocre. Você não é pobre de conteúdo. Você só não sabe usar as ferramentas para tirar da sua cabeça aquilo. É a mesma coisa das pessoas hoje em dia. O Google está lá, todas as informações do mundo estão no Google, mas se você não sabe pesquisar, você não acessa.
Entendeu? O carro tá aqui, ó. Tá aqui o carro aqui, ó. Mas enquanto a minha esposa tinha medo de dirigir, entendeu? Ela não conseguia vir na casa da mãe dela dirigindo o carro, que é dela. Então não era falta de dinheiro, não era falta de recurso, não era falta de nada. Era o quê? Era vencer uma barreira. Então, aqui no caso, a barreira é bem nítida. Medo de dirigir. Qual é a sua barreira? Falta de equipamento. Fala comigo, equipamentos. Ferramentas. Para quê? Para extrair sua ideia. Então, por exemplo, como equilibrar? Então, você tem que ter o como 1. Cara, como que eu vou equilibrar? Bom, primeiro, tendo momentos em que eu fico sozinho. Meu primeiro argumento, o equilíbrio entre os benefícios e os malefícios da solidão vai ser ter momentos em que eu esteja sozinho e momentos em que eu esteja em grupo. Saber selecionar as horas em que eu vou me dedicar a mim mesmo e as horas que eu vou me dedicar ao grupo. Argumento número 1, parágrafo 2. Segunda forma de eu equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão. Tá vendo que ao fazer perguntas em que eu repito a tese é, eu preciso equilibrar. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, separando os momentos. Segundo, reconhecendo. Terceiro, são 3 argumentos, né? 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Pô, minha conclusão vai ser como? Bom, minha conclusão vai ser o quê? Vai ser uma proposta de solução? Cabe uma proposta de solução? Sendo que eu estou dizendo como? O próprio como já é uma proposta de solução, não é verdade? Então eu vou trazer o quê? Eu vou trazer, sei lá, eu vou trazer as vantagens de saber equilibrar. Percebeu que eu acabei de criar uma estrutura de texto? Por isso que o critério é estrutura global do texto. Mas que a gente saiba a forma. Por mais que a gente saiba a forma, parece difícil relacionar os argumentos. Sim, relacionar os argumentos sempre foi difícil, graças a Deus. Né? Sempre foi difícil relacionar os argumentos. Por quê? Porque relacionar os argumentos é você parar para fazer se uma coisa faz sentido. Relacionar os argumentos é a própria natureza humana do texto dissertativo. Tem que ser difícil mesmo. Gente, como que eu transformo isso em fácil? Treinando. Então, como que eu faço isso na prática? Primeiro, vendo fazer. Você aprende a dirigir com quem? Com o cara que dirige da autoescola. Não é com seu cunhado, seu esposo, seu irmão mais velho. Então, como que eu relaciono os argumentos? Bom, primeiro, aqui eu tenho um argumento, arg 1. Se aqui eu tenho um argumento, arg 1, partindo do pressuposto, você sabe o que é argumento, né? A primeira coisa é que você tem que partir do pressuposto que você sabe o que é um argumento. Aqui o arg 2 e aqui o arg 3. Então, agora eu tenho que achar o quê? O que é a ideia central do argumento que respondeu a minha pergunta lá do meu planejamento. O que eu planejei? Que o argumento 1 seria o quê? E como equilibrar? Separando tempo para ficar sozinho e para ficar em multidão, com os amigos. Separar tempo. Como equilibrar os benefícios e os malefícios? Quais são os benefícios? Os benefícios é produtividade, introspecção, autoconhecimento. Quais são os malefícios? Depressão, sentimento de abandono. Não são esses os malefícios lá do texto motivador? Então, como é que eu equilibro isso? Bom, argumento 1. O meu argumento 1 vai ser o quê? O meu arg 1. Então, tudo isso aqui é arg 1. Ó. Então, tudo isso aqui eu estou defendendo o quê? Que para equilibrar, eu vou separar tempo em que hora eu vou estar sozinho e hora eu vou estar o quê? Com companhia. Então, esse foi meu argumento 1. Claro que não é o seu, né? Então, agora aqui eu vou ver como que você fez. A psicologia indica que períodos voluntários de isolamento favorecem uma autoavaliação, desenvolvimento pessoal, redução de estresse e produtividade. Não é sem medida que grandes filósofos reflitam tanto sobre a solidão, a exemplo de Nietzsche, sendo o silenciamento fonte criativa em um momento de autoconhecimento. Entretanto, quando ela é imposta, pode gerar sentimento de rejeição, ó. Quando ela é imposta. Então, tá vendo aqui, ó, a psicologia indica que períodos voluntários de isolamento favorecem uma autoavaliação.
ela aqui já está no cerne do benefício, só que aqui ela está focando em quê? No benefício. Ela não está focando no como. Como equilibrar? Tendo momentos de solidão, tendo momentos de isolamento e tendo momentos de companhia, voluntários, de maneira voluntária, consciente. Então, uma forma de equilibrar seria ter momentos de isolamento e momentos de isolamento e momentos de quê? E momentos de companhia, de qualidade, de forma consciente e voluntária. Agora eu vou fundamentar. Segundo a psicólogos, segundo a psicologia, a ciência, né? Psicólogos da Universidade de Oxford indicam que período de isolamento favorece uma outra... Por outro lado, isso também é visto pelas práticas de algum filósofo, como Nietzsche, que buscava no isolamento o autoconhecimento. Por sua vez, também estar em grupo de forma voluntária e consciente ajuda a equilibrar. Como, por exemplo, demonstrou pesquisas da Universidade do Instituto Quintiliano de Psicologia Comportamental, demonstrando que a convivência saudável com pessoas saudáveis reduzia o estresse e aumentava a sensação de pertencimento. Percebeu que eu utilizei as mesmas fontes que você utilizou, exceto do Quintiliano, só que para defender, olha aí o número 2, ó, defender, o que você tem que fazer? 3, né? É 3. Para defender, ó, olha lá, Quinte, por que você perdeu o recurso? Bom, porque a minha candidata, né, a minha concorrente, a minha cliente, olha o que a banca falou. Apesar do candidato abordar o tema ao longo do texto, ou seja, apesar dela estar falando sobre como equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão ao longo de todos os textos, ela carece de argumentos para defender a tese. O que é um argumento para defender a tese? Ora, a tese é como equilibrar voluntariamente, de maneira consciente, ter momentos de isolamento e ter momentos de atividades em grupos. Ela faz isso? Não. Outra, estrutura frágil. O que é estrutura frágil? É o que eu acabei de mostrar. Ela coloca a psicologia e Nietzsche um do lado do outro, mas sem defender nada. 3. Presença de ideias pertinentes, ou seja, ideias da beleza, só que repetitivas. Aquela repetição, o ciclo, e pouco consistente. Por quê? Porque a consistência tem a ver com raciocínio, lembra lá de Orton Garcia? Raciocínio e Orton Garcia fala, a consistência ela tem a ver com o raciocínio e a evidência das provas. O raciocínio é a intenção, né? Pode ser dedutivo, indutivo. O que compromete a progressão temática. Então você tem que fugir desses problemas, estrutura frágil, argumentos previsíveis, ideias pertinentes, mas pouco consistentes, ideia pertinente, mas repetitivas. Tá ok? Para quê? Para que você não comprometa a progressão, a forma como o tema anda. Porque o tema é como comprometer. A tese como equilibrar. A tese existe uma forma de equilibrar. E os argumentos, o equilíbrio 1, o equilíbrio 2 e o equilíbrio 3. Beleza? Então é isso aqui, ó. Essas 5 coisas aqui. Top? Show de bola? Tá entendendo? Bom, e para finalizar a pergunta da colega, da Marta, né? Que ela coloca isso. Então, Marta, não tem jeito. Para aprender a dirigir, você tem que andar com alguém que dirige, né? E na hora da prova, então, com toda a pressão que existe, fica mais difícil ainda. Sim, claro, óbvio, né? Então, quem treina pouco, na hora da prova... Gente, olha só, é só você observar as pessoas fazendo treino, pô. Quem nunca assistiu uma Olimpíada? Quem eu nunca assisti, então vai assistir lá e você vai ver como é que é. Se você vê o cara executando no dia da Olimpíada e depois pegar os vídeos dele
do treino dele, você vai ver que no dia da Olimpíada, ele estava sob pressão, porque ele tinha que ganhar. Tava o mundo todo olhando para ele ali, dependendo se for uma Olimpíada Mundial. Tinha pressão da vitória. Mas ele não fez nada mais, nada menos do que aquilo que ele estava fazendo no treino dele. Ele não inventou a roda. Não, na hora eu dou um jeito. Então, Marta, para você reduzir, porque no dia da prova não tem jeito, você vai estar nervosa, velho. Então, seguinte, o seu treino, sim, tem que ser o mais real. É no treino. Por isso que quem treina pouco, não passa. Quem treina pouco, não ganha. Quem treina muito, ganha. Só você vê aí, quem são. Aí o cara quer se inspirar no cara que perdeu. Você tem que se inspirar no cara que ganhou, pô. E o cara que ganhou treinou muito. Então, gente, o que eu faço na prova? Aquilo que você fez no treino. Se sua prova de redação tá difícil, é porque seu treino tá bem a boca, pô. Tá fazendo pouca redação. E se o negócio estiver difícil, deixa eu falar uma coisa pra você aqui mesmo, aqui. Falar a verdade aqui pra você, de verdade mesmo. Vou ficar enrolando pra você, não. Esqueleto funcionasse, você comprava 10 temas de esqueleto, dava certo, cacete. Se ler funcionasse, só que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, vou ler 10 teminhas de tema, 50 teminhas de redação. Se 50 teminhas de redação funciona, se você ler 50 teminhas de redação, te desse alguma base para alguma coisa, eu era milionário, porra. O professor de redação era milionário, porque ele só sabe fazer isso. Agora, a parte chata mesmo da parada é você sentar o seu rabo aí e ficar 2 horas aí, entendeu? Achando que você está perdendo tempo fazendo redação. Agora, se você pegar os 50 temas de redação e fizer 50 redação, você vai ficar bom. Não tem como uma pessoa ficar ruim fazendo redação. O negócio é que a pessoa quer ficar boa com 5 redação. Aí, Quinte, eu fiz 5 redação, fiquei boa. Meu amigo, eu te mostro aqui, nego dizendo pra mim, escrito pra mim, que fez 200 redação e foi eliminado da PRF, cara. E vai ter de novo a PRF aí. E o cara escreveu pra mim lá, eu fiz 200 redações e fui eliminado. Você fala o que? Eu falo, sinto muito, você fez 200 redações. Eu ia falar o nome da empresa aqui. 200 esqueleto. Você treinou fazer esqueleto, pô. Você não treinou pensar. Aí o cara vai fazer a PF agora, vai levar no pau. Gente, eu tô falando isso porque ontem eu abri o formulário. Eu tinha um formulário e antes da pessoa me mandar a redação, ela respondia um questionário. E ontem eu fiz a infelicidade de abrir e ler aquela merda. Eu falo merda por quê? Porque meu coração se doía ao ver que a pessoa fazia, que nem essa pessoa aí, fez 200 redação e foi eliminado no concurso. Por quê? Porque ela fez 200 vezes errado. Então o que eu tenho que fazer? Redação é pensar, cara. Pensar. Primeiro, saber o conceito. Que não eu falei, quando eu falo pro meu filho. Saber o conceito. Filho, você sabe o conceito? Não. Então tu vai errar todas as questões. Ué, pai, qual é a diferença de você para mim? É que quando eu fui estudar, eu me preocupei com o conceito. O que é isso? É isso. Depois do conceito, o mundo abre. Porque roda é roda, irmão. Eixo é eixo. Existe uma lógica. Quando você entende a lógica, acabou. Então, qual é a lógica do argumento? Qual que é a lógica dos argumentos estarem amarrados? Pera aí, eu tenho que olhar de longe, tenho que olhar de perto. Por isso que eu fico indignado. Você fala, não, faz, entendeu? É isso. Então é isso, né? Eu quero dizer para você, tá bom? Deixa eu ver aqui. E amanhã, então aí agora, né? O pessoal vai mandar mais redações, né? Aqui, ó. Olha aqui o que ele escreveu. Equilibrar o que tem de bom e de ruim com a solidão. Porra, eu acho que não, cara. Equilibrar o que tem de bom e de ruim? Essa é a sua tese? Não, pô. Está escrito bom, está escrito ruim lá no tema? Não, está escrito benefício e malefício. Para que você vai mudar para bom e ruim?
Não, a não ser que seu interesse não seja passar. Aí tudo bem, aí você escreve o que você quiser. Aí se você quer mudar de malefício para ruim, benefício para bom, é problema seu. Você não quer passar, então você faz o que quiser. Agora, se você quer passar, você tem que ser fiel ao tema proposto. E o tema proposto é o quê? Malefício e benefício. E outra, na conclusão, o que você vai fazer? Ou você traz o terceiro argumento, ou você traz o quê? Vantagens, ou você traz benefícios, ou você traz alguma coisa relacionada à tese. Porque o tema já foi abordado. O tema não é como equilibrar solidão, malefícios e benefícios da solidão. Ou seja, existe uma forma de você viver, ora sozinho, ora com os benefícios da solidão, ora com os malefícios da solidão. Existe como equilibrar isso. Essa é a tese, existe como equilibrar. Então, qual é a minha conclusão? Que quando eu me torno consciente de que existe uma maneira de conviver com isso, nem 8, nem 80, eu vou ser uma pessoa mais o quê? Saudável. Eu não vou sofrer nem com os malefícios e nem vou viver no mundo de óis, só com os benefícios. E a vida não é assim. A vida, eu vou fazer 50 concursos para passar em um. E nesse que eu passar, eu vou ser vitorioso. Os outros 50 é anulado. Por quê? Porque eu vou contar a vitória. Mas para chegar lá, eu tive que fazer o quê? Tive que perder tantos exercícios. Tá bom? Beijo, abraço no seu coração. Se eu fosse a Marta, refazer o texto dela. Joga essas ideias fora, pega novas ideias e refaz o texto. E você que não fez que nem a Marta, faz o texto, envia para a correção de amanhã. Um beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau.